Tudo posso naquele que me fortalece. Provavelmente você já escutou essa frase, ou você já viu esse versículo, um para-choque de um caminhão, num adesivo de um carro, em uma tatuagem, num quadro, entre tantos outros lugares. Observe que essa frase, fora do contexto bíblico, pode dar margem para a interpretação de que podemos fazer qualquer coisa. Mas, quando vista no contexto, entendemos que não é bem assim. Olá, meus irmãos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou o irmão Marcos Ó. Vamos juntos meditar na palavra de Deus, analisando esse texto no contexto? Então, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo aqui na tela. Essa passagem que veremos hoje está em Filipenses 4,13. E para explicar esta famosa frase do cristianismo, ela foi escrita por Paulo, é importante ver o contexto em que ela se encontra. Esse é um dos princípios da hermenêutica bíblica. A hermenêutica bíblica ela não aconselha, irmãos, a interpretar um versículo isoladamente, mas estudar o seu contexto, quando foi escrito e com qual o propósito. Bom, nesse caso, o apóstolo Paulo ele escreve essa carta aos cristãos em Filipos, uma importante cidade da Macedônia, quando ele estava preso. E como no versículo 22, Paulo faz referência à casa de César, parece indicar Roma como o lugar de origem. Nessa carta paulina, o apóstolo ele vai encorajar os destinatários a adotar um estilo de vida que agrada a Deus. É interessante ver que, apesar de estar preso, o apóstolo Paulo ele não perde a esperança e ele aproveita cada segundo para ajudar outras pessoas através dos ensinamentos contidos nas suas cartas. O que esse texto não significa? Muitas pessoas, justamente por tirar esse versículo do contexto, interpretam esta frase de forma equivocada, irmãos. Dizendo, bom, aqui, ó, se Cristo me dá força, eu posso fazer qualquer coisa. Mas não é isso que essa passagem ensina. Se fosse assim, né, nós poderíamos ter outros deuses, poderíamos cometer idolatria, roubar, matar e etc. Nesse caso, conforme esses exemplos, se esse entendimento estivesse correto, a Bíblia estaria em contradição com os 10 mandamentos. Essa interpretação fora do contexto, ela é contrária aos ensinamentos da Bíblia. Porque a Bíblia ensina que todo aquele que aceita Jesus, ele deve viver uma vida que agrada a Deus, evitando o pecado. E a desobediência a esses mandamentos é pecado. Então, nós precisamos entender que toda vez que um texto é tirado do contexto, ele pode gerar uma interpretação equivocada e uma aparente contradição bíblica. Eu digo aparente contradição quando usada fora do contexto, ok? Quando ela está contextualizada, nós fazemos uma exegese. O que é a exegese? É um processo de análise crítica que busca, irmãos, o verdadeiro significado do texto. Então, não existe contradição, pois a exegese ela não dá margem para uma livre interpretação. Quando ocorre uma livre interpretação, é feita uma exegese. A exegese é quando o leitor ele impõe a sua interpretação, muitas vezes forçando o texto ali a induzir a um entendimento, ao inserir uma conclusão extra-bíblica. E para uma interpretação, então, do significado mais correto, nós precisamos analisar, quando a frase foi escrita, qual que foi a intenção do autor. E para isso, nós precisamos ver o texto no contexto e não apenas o verso 13. Ok? Primeiro vamos lembrar que o cenário em que Paulo se encontrava, ele sofria grande influência de pelo menos duas classes filosóficas. E essa frase, né, tudo posso naquele que me fortalece, ela não deixa de ser um confronto com o que esses filósofos defendiam. Os primeiros eram os moralistas gregos, influenciados aí por pensamentos estoicos, ou seja, filósofos que acreditavam que a razão dominava o universo e que os sábios, com muito ou com pouco, eles eram independentes. Eles não precisavam de ninguém além de si mesmo. Paulo expõe a sua dependência a Deus, ou seja, ele só era autossuficiente em virtude de Cristo que atuava nele.
o que contrariava essa filosofia. A segunda classe, uma doutrina filosófica que influenciava o pensamento grego, defendia a moderação. Era uma visão mais aristotélica. Eles buscavam o meio termo entre os dois extremos, que era nem muito e nem pouco. Bom, Paulo também confronta essa ideia, demonstrando que era capaz de viver em qualquer situação, ainda que fugisse do meio termo. Agora sim, vamos analisar então o capítulo 4 de Filipenses, do verso 1 ao 13, que é o momento em que chegamos na frase do nosso estudo, especialmente ali a partir do verso 10 até o verso 13. A versão que eu vou utilizar é a NVI. Então, no capítulo 4, verso 1, você vai ver ali Paulo declarando o amor aos irmãos de Filipos. Já no verso 2 ao 9, é possível constatar que Paulo faz várias exortações a esses irmãos. A partir do verso 10, então, que Paulo começa a agradecer os irmãos pelas ofertas. E aí eu queria que você prestasse bastante atenção agora no contexto. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Guarda essa informação aqui, ok? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E o verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Eu gosto muito da versão da Bíblia judaica, que o verso 13 está escrito assim: posso todas essas coisas naquele que me dá poder. Então, a pergunta que fica é: quais são essas coisas? Tudo posso o quê? Essa que é a questão. Então vamos ler de novo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Então, o que Paulo está querendo dizer, com tudo posso naquele que me fortalece, é tudo posso suportar nesse caso. Ele aprendeu a passar necessidade ou ter fartura. Aprendeu o segredo de ver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, ele pode estar bem alimentado ou pode passar fome. Mas Cristo o fortalece. Ele pode ter muito ou estar passando necessidade. Não importa. Toda e qualquer circunstância ele era capaz de suportar. E por isso ele declara no verso 13: todas essas coisas. Quais são essas coisas, irmão? Então é aqui estar passando necessidade ou ter muito, estar com fome ou estar bem alimentado, não importa. Todas essas coisas ele podia naquele que lhe dava poder. Conclusão. Como vimos, o versículo ele não ensina que nós podemos fazer qualquer coisa, simplesmente porque nós cremos em Deus. Pelo contrário, né? Nós cristãos nós podemos passar por bons e maus momentos, com fé e satisfação. Porque apesar de tudo, no muito ou no pouco, o Senhor será o nosso sustento e a força na jornada da vida. Em Cristo, nós podemos suportar todas essas coisas. E assim como Paulo nos ensina, nós podemos aprender a também nos adaptar a toda e qualquer situação. Eu espero que esse texto, no contexto, possa ter te ajudado a compreender melhor o que Deus quer nos ensinar com essa passagem da Bíblia. E se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e acompanhe os outros vídeos. Eu vou deixar alguns cards na tela e os links na descrição. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço e que Deus nos abençoe.